Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa e temos por lema no nosso canal: pensai nas coisas do alto. Hoje iremos abordar um tema que traz o seguinte: aprenda a ouvir o não de Deus. Queridos, imagine seu filho de apenas 10 anos de idade, acreditando plenamente que poderia sair de viagem sozinho para um outro país, esperando ouvir um sim da sua parte. Você, pai ou mãe que é mais maduro nessa situação, com certeza deseja o melhor para ele, mas nesse momento certamente você iria dizer não. Isso quer dizer que você não ama seu filho? Claro que você ama. E mesmo que ele não lhe entenda, né, ou pense que você não o ama, isso não muda o seu grande amor pelo seu filho. No caso do nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Às vezes esperamos um sim da parte dele, mas a única coisa que ouvimos é o não. Diante disso, queridos, fica aqui a pergunta que normalmente não queremos ouvir. E se Deus não quiser terminar qualquer tipo de crise ou tempestade em nossas vidas e nos disser um não? Como que agiríamos? Né? Como fazer para superar um momento como esse? O que fazer quando ouvir um não de Deus? Precisamos aprender a ouvir esses nãos e com certeza esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, né, se inscreva logo após sua inscrição, deixe lá o seu joinha. Também você pode acionar o sininho para estar recebendo a segunda parte desse estudo e curtir outros vídeos no canal. Compartilhe esse e outros vídeos, né, nos seus grupos com familiares e amigos, ok? Pois bem, queridos, no livro de 1 Reis, no capítulo 21, versículos do 1 ao 4, descreve um homem chamado Nabote, que ele era da região de Jezreel. Ele tinha uma plantação de uva ao lado do palácio do rei Acabe. O rei Acabe era rei de Samaria. Aconteceu que certo dia o rei disse a Nabote que queria comprar aquela plantação de vinho que ele tinha, porque o rei disse que queria fazer uma horta ali. Nabote, porém, respondeu: Deus me livre de vender a minha roça que recebi de herança da minha família. Queridos, a Bíblia diz que o rei Acabe foi para casa indignado, com raiva, deitou-se na cama, virou o rosto para o lado e ficou até sem se alimentar. Imagine aí uma das palavras que nós menos gostamos de ouvir é o não, e o que ela causa, o que ela causou na vida do rei Acabe. A verdade, queridos, é que ainda não sabemos lidar com o não, porque o não quase sempre contraria a nossa carne, a nossa natureza detesta ser contrariada. Infelizmente, quase sempre permitimos que a negativa se transforme em frustração, em tristeza. Agora, cada não que ouvimos pode ser dolorido, mas nos traz um aprendizado, uma maturidade. Precisamos aprender a superar o não com a cabeça erguida e seguir em frente. Esse texto que nós citamos aí em 1 Reis fala de um homem chamado Acabe que não soube ouvir um não. Ele queria possuir uma terra com uma vinha que era de Nabote, porém Nabote não quis vender. O texto diz que o não de Nabote, ouvido por Acabe, deixou o rei indignado, raivoso, desgostoso. Tem muita gente assim, porque ouviu um não, se tornou uma pessoa amarga, deprimida, frustrada, oprimida.
Muitas pessoas ouvem um não e se abalam e nunca mais se levantam, não querem mais seguir em frente por causa daquele não. Alguns exemplos, queridos, de situações na vida de que podemos receber um não. Alguns exemplos. Receber um não de uma pessoa que não quer namorar com você, receber um não de um pedido de emprego que tanto você queria, receber um não do seu pai ou seu cônjuge de algo que você desejaria muito, receber um não de um favor que você pediu a alguém, receber um não de um convite participativo, você queria estar naquele ambiente, naquele evento e receber um não de uma pessoa, receber um não quando você pede um aumento de salário ou uma promoção de cargo e você recebeu um não. Ouvir um não é ter que lidar com o desafio de não se sentir rejeitado ou excluído. Ouvir um não é ter que lidar com o desafio de não ficar deprimido, desgostoso, raivoso. Precisamos também aprender a ouvir o não de Deus e crescer com isso, queridos. Nessa terra, Deus nunca vai olhar para você e dizer, agora é só vitória. Pois enquanto estivermos nessa terra, haverá lutas, angústia, haverá dor, provação, solidão. E além do mais, entenda o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes Deus vai te dizer não para amadurecer você, para te fortalecer ainda mais. Pois desde o princípio, Deus ensinou dessa forma. A criação já começou com um não. A Bíblia já começou com um não de Deus. Presta atenção, aprenda comigo. Deus disse não para Adão, o primeiro homem da história que papeava com ele no jardim na virada do dia. Deus disse, não comerás desse fruto. Deus disse não para o homem que tinha mais intimidade com ele no Antigo Testamento, e ele disse assim a Moisés, você não vai entrar na terra prometida, e Moisés não entrou. Deus disse não para Davi, um homem que era segundo o seu coração. Deus disse, a espada não vai se apartar de sua casa por causa do teu adultério. Deus disse não para o homem mais paciente do Antigo Testamento. Ele disse, não vou falar com você, Jó, até que a prova se acabe. Deus disse não para o Deus que se fez homem, seu filho Jesus. Ele disse, não vou apartar de ti esse cálice. Deus disse não para o maior plantador de igreja do Novo Testamento, Paulo. Ele diz, Paulo, não vou tirar o espinho da tua carne, pois a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus vai dizer não para aquele namoro complicado. Deus vai dizer não para aquela compra que você tanto almejou adquirir. Deus vai dizer não para uma cura que você tanto quer. Porém, presta atenção agora no que eu vou te dizer, querido. Quem passa com Deus pelo que ninguém passa, vai chegar aonde ninguém consegue chegar. A Bíblia fala de muitos nãos que Deus falou para muitos dentre o seu povo. Agora, queridos, você pode até dizer não a Deus, mas o não dele na sua vida sempre irá prevalecer. Jonas disse, eu não vou para Nínive, eu vou para Jope. Deus disse, você não vai para Jope, Jonas, você vai para Nínive. E acabou a conversa e Jonas foi parar em Nínive. Quando Deus fala, então o não dele, ponto final, acabou, não importa quem você seja, basta e acabou a conversa. Assim como Deus nos ensina através dos seus nãos, nós também, como cristãos, precisamos uns com os outros, entre os irmãos, aprender também a arte de dizer não, né? Quando for preciso, use um não. Precisamos falar esse não, principalmente, queridos pais, para seus filhos em muitas situações. E se você que está me ouvindo foi machucado, frustrado por um não, Deus pode te curar, te ensinar através desse não.
Levante daí, larga de estar esmurecido, deprimido, cabisbaixo, dolorido e aprenda com o não de Deus. Mas lembre-se, querido, é preciso tirar do não as lições que ele tem a nos dar. Seguir em frente com essas lições, pois logo adiante Deus pode te dar um sim e transformar toda essa história e você crescer com isso. Precisamos aprender a lidar com o não de Deus, entendendo que não podemos perder a nossa essência de verdadeiro adorador. Deus merece sempre a nossa adoração e isso nós não podemos nunca esquecer como servos dele. Um certo dia, alguém me falou que estava orando há muito tempo sobre um determinado assunto de sua vida e em uma área particular. E ele acreditava piamente no sim de Deus. Mas a vitória estava cada dia mais distante. Diante de tal situação, eu comecei a aconselhar a pessoa sobre a importância e a necessidade de estarmos preparados para ouvir um não de Deus. É preciso lembrar que Deus é soberano em suas escolhas e decisões. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer qualquer coisa sem nos dar explicação alguma. Muitas das vezes Deus nos diz não e nós não entendemos no primeiro momento, mas sempre Ele sabe e Ele quer o melhor para nós. E os nãos de Deus sempre nos ensina alguma coisa. Queridos, na minha e na sua vida, pode ser que aconteçam momentos em que aparentemente Deus não queira matar os nossos faraós e ainda nos deixar no deserto completamente a sós. Sabe por quê? Porque o deserto é a escola de Deus. Ele quer nos ensinar a obedecer. No momento em que o povo de Israel estava sendo perseguido pelo faraó e se deparou com o mar diante do clamor de Moisés, o que aconteceu? A resposta surpreendente de Deus chegou até eles. Diga aos filhos de Israel que marchem. Em momentos difíceis como esse, temos uma grande e difícil decisão a tomar. Questionar Deus ou obedecê-lo? Quer vencer os momentos difíceis e cantar o hino da vitória do outro lado do Mar Vermelho? Então pare de questionar a ação de Deus na tua vida. Comece a adorar Deus e compreender o porquê daquele não, o porquê que ele não respondeu sua oração. Porque é ali onde está a lição. Se você está no meio de alguma tempestade ou se o inimigo insiste em te afrontar, faça como Jó. Faça como José do Egito, que ao invés de questionar a Deus, preferiu adorá-lo. Temos vivido um tempo onde a sociedade cultua a ideia de vitória o tempo todo, onde a igreja não pode perder, onde o cristão não pode perder. Incontáveis pregadores só sabem pregar sobre a prosperidade, vitória sem parar, tudo tem que dar certo o tempo todo. Já tem gente aprendendo até a determinar o que Deus tem que fazer e a dizer. Ao invés de obedecermos a Deus, agora parece que o mais normal hoje em dia é Deus nos obedecer, fazer o que nos apraz. Tá certo isso, queridos? Claro que não. Quando ouvimos um não de Deus, normalmente nos entristecemos, nos frustramos e até achamos que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou no meio do deserto. Mas quando a tempestade vem, não quer dizer que Deus não te ama ou tenha esquecido de você. Não quer dizer que ele não esteja no barco da tua vida. É justamente nesse momento de extrema dificuldade é que a gente pensa que está só e é onde Deus quer trabalhar e nos tornar verdadeiros adoradores. Se deseja realmente, meu querido, ser mais que vencedor, então pare de questionar e comece a obedecer e entender os planos de Deus na tua vida. E é por isso que ele está permitindo que você ouça esse vídeo nesse momento, que você reflita nessa palavra. Nunca se esqueça de que o segredo da vitória consiste em você não deixar nunca de ser um verdadeiro adorador.
mesmo que você não obtenha o seu sim em suas orações e em seus pedidos. Deus promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende de cada situação. Não é o que a gente determina e quer, é o que Deus vê de melhor para nós. No Antigo Testamento, Êxodo capítulo 28, versículo 30, o sacerdote tinha duas pedras. Uma era chamada Urim e a outra era chamada Tumim, que eram usadas como sinal de respostas das orações. Possivelmente, uma dessas pedras seria o sim e a outra seria o não. Deus pode dizer sim ou não, ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil de aceitar. Quando Deus diz para esperarmos, ficamos confiantes nele. Mas quando Deus diz não, então precisamos entender também e aceitar o porquê do não. Observe o que Jó diz lá em no seu primeiro capítulo, no versículo 21, também no capítulo 2, versículo 10 do seu livro. Jó 1:21, ele diz: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, no capítulo 2, versículo 10, ele diz: Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E essas palavras ele estava dirigindo à sua esposa. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele diz: Tu fala que nem doida, nós não recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal e dele crescer, tirar lições, né? E Jó não pecou diante dessa situação. Observe, querido, que sempre o não de Deus, ele virá primeiro com um propósito. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos mostrar algo. Através desse não, ele quer abrir os nossos olhos, ver o que está faltando, o que eu preciso mudar. Ele tem um propósito nesse não. Segundo, ele pode ser temporário. Esse não deverá ser para sempre. Deus está nos dando um tempo para a gente pensar direitinho o que é que está acontecendo de errado da nossa parte. Ele quer consertar, ele quer restaurar, ele quer que a gente abra os olhos da fé. Por isso que o não pode ser temporário, até que a gente aprenda a lição. E em terceiro, pode ser um não com um motivo específico. Né? Quebrar a vanglória, quebrar o orgulho, a prepotência, achar que somos os tais, os 10, os mestres. Deus tem um motivo específico para isso. O escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 24, disse que Deus pode dizer não, porque ele é soberano sobre tudo. Ele é dono de tudo e de todos, mas tem autoridade ele de dizer não do que nós de não obedecermos ele. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que Deus sabe o que é melhor para nós e em sua boa, agradável e perfeita vontade é que ele age sobre nós. Precisamos aceitar pela fé a resposta do Senhor e obedecê-lo em toda e qualquer circunstância. Os pais nem sempre dão aos seus filhos os que eles pedem, porque eles são mais sábios e mais experientes para instruir e cuidar dos filhos. De igual modo, o nosso Pai Celestial age com a gente. São capazes de diferenciar o que os seus filhos querem, o que realmente precisam. Né? Não é o que querem que tanto precisam, mas é a necessidade de cada um. Se os pais carnais amam seus filhos e sabem o que é melhor para os seus pequenos, imagine então como Deus sabe o que é melhor para os seus seguidores, de modo que ele é capaz de decifrar o que realmente é necessário para as nossas vidas. Olha aí, em 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: E esta é a confiança que temos para com ele, que,
Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Essa passagem não diz que se pedirmos alguma coisa, Deus nos ouve. Mas a passagem diz: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Portanto, queridos, para a nossa oração ser ouvida, é necessário que venhamos orar para estarmos alinhados com a vontade de Deus e não com a nossa. É o que Romanos 12:2 nos diz, como já lemos. Está dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim é necessário conhecer a vontade do Altíssimo para que possamos saber o que devemos esperar dele. Sendo assim, o que devemos fazer, então, quando Deus diz um não para nós? Pense aí. Este será o nosso próximo assunto aqui no canal, a segunda parte desse vídeo. Por isso, eu te lembro, acione o sininho para você estar recebendo essas próximas novidades aqui no canal, ok? Espero ter feito com que compreendesse um pouco aí desse tema e no segundo vídeo nós aprenderemos um pouco mais, ok? Até o nosso próximo vídeo, então, se Deus permitir.